Muito bem, então agora vamos entrar no mérito de algumas das soluções para fazer um saneamento financeiro na empresa da qual você faz parte, na empresa que você possui, que você ajudou a construir ou que você trabalha, né? Porque, afinal de contas, como eu já venho tratando com você nos outros materiais, quem nunca passou por crise não viveu o suficiente. Então, a crise financeira, se ela ainda não te acertou em cheio, ela vai te atingir em algum momento. E a gente precisa estar preparado para isso e eu quero compartilhar algumas experiências práticas baseadas na nossa vivência de consultoria ao longo de mais de 14 anos de prestação de serviços, tanto no Brasil quanto internacionalmente. E agora eu quero compartilhar com você um pouco dessa experiência baseada especificamente na questão de como fazer saneamento financeiro em empresas de crise, né, que estão em crise. Muito bem, vamos fazer uma breve pausa aqui para a gente falar rapidinho a respeito do DEC, que é o nosso Direção Estratégica Clara, o programa que aplica todo esse conteúdo que você está vendo e muito mais na sua realidade de trabalho, dentro da sua área de responsabilidade, independente do tipo de negócio do qual você faz parte. Aproveita que os preços ainda são os antigos e agora a gente ainda tem mais uma inovação, que é a integração completa de inteligência artificial para cada um dos aspectos que são abordados dentro do deck. Vai estruturar missão, visão, valores e valor de gestão, tem lá uma inteligência artificial para você aplicar. Quer saber como é que você cria indicadores para você, para sua equipe, para sua área de responsabilidade? Tem lá uma inteligência para isso. Quer definir padrões de estrutura de cargos e salários para cada um dos descritivos de cargos? Tem lá uma estrutura definida de um agente de inteligência artificial para te apoiar com isso também. Então aproveita, clica aqui em Saiba Mais, entra na nossa landing page e se inscreve no nosso deck. Agora vamos voltar para mais conteúdo para você. Primeira coisa que a gente precisa relembrar é que uma crise, ela é uma ruptura abrupta ou o impedimento da operação, né. Então, se você não está com uma crise realmente aguda, com algo que te trava, por exemplo, um cliente principal que não te pagou e te deixou com um rombo, por exemplo. Se você não está com um problema de dívidas acumuladas que você não está conseguindo fazer giro para quitar e assim por diante, isso não necessariamente é uma crise, pode ser simplesmente um medo que você está vivendo de algo que você não está fazendo direito e que com consultoria, com ajuda, com curso, com formação, com melhoria de entendimento das coisas, você consegue reavivar o negócio, reavivar a tua área de responsabilidade, inclusive ter mais retorno com isso, seja ele pessoal ou dentro do próprio negócio, né? Então, uma coisa que eu já tratei num vídeo anterior, que eu recomendo que você assista caso não tenha assistido ainda, é a respeito dos 3 grandes blocos dos quais a gente trabalha para fazer o saneamento financeiro das empresas. Então, o primeiro é a questão do próprio saneamento financeiro mesmo, né, que vai analisar a questão da grana, o quanto que você tem disponível e para onde vai ser destinado esse capital. A segunda coisa é o amadurecimento administrativo, a forma como você faz gestão, e para isso fica o convite para você acessar o nosso programa DEC, que ele é especificamente voltado ao entendimento do que são os aspectos básicos da gestão, para a gente ter uma direção estratégica clara, né? E está vinculado com todas as inteligências artificiais que você vai ter acesso, que são inteligências artificiais que nós moldamos para poder atender as ideias e conceitos que estão propostos dentro do deck. Então fica o convite se você quiser aprimorar a tua gestão. E por fim tem a parte de reformulação comercial, que é como é que você vai trabalhar melhor a parte comercial do negócio para você conseguir reavivar e sair da crise financeira. Então, eu queria compartilhar algumas experiências práticas, porque assim, a primeira coisa que eu faço quando eu chego numa empresa que está em crise financeira é observar qual que é o carro que os sócios ou diretoria usa. E se for um carro que é um carro muito luxuoso ou que é um carro muito premium, o que eu faço como primeiro movimento é indicar que esses carros sejam vendidos e sejam comprados carros mais simples e que o dinheiro da diferença entre esses carros mais sofisticados e os mais simples seja depositado dentro da empresa. E por que que eu falo para fazer isso como uma das primeiras movimentações? Porque quando a gente pega e vende um carro
caro. Para comprar um carro simples, você está demonstrando que você está disposto a cortar da própria pele para salvar o negócio. Independente de você ser sócio ou não, se você é diretor, diretora da empresa e você propõe que isso seja feito, você está demonstrando que você está colocando tua pele no jogo, né? Então isso é uma coisa que tem um impacto para o nível operacional que é muito forte. É uma mensagem muito forte, né, de salvar o negócio é mais importante do que o meu conforto e o meu status. Segunda coisa que eu proponho sempre que eu entro é: corta a bebida alcoólica, porque você perde completamente a tua moral se você chega vermelho de bar no dia seguinte para trabalhar, ou se você chega no sábado para fazer hora extra e você está suando em bicas e passando mal porque você está de ressaca. Então, assim, crise não combina com álcool. Apesar de eu entender que o álcool como mecanismo de descontração e tal, ele possa ter um apelo muito interessante, principalmente quando a gente está tenso e tudo mais, não combina com crise, porque tira o foco, tira a atenção, tira a capacidade de lembrar as coisas, diminui a capacidade de raciocínio, deixa a gente depressivo mesmo, né, assim, para baixo e tal, porque ele é depressor do sistema nervoso central. Então, não é uma boa combinação, tá? Eu entendo que algumas pessoas curtam e tal, mas a ideia é realmente reduzir, principalmente se você tem um papel de gestão dentro dessa organização. E se você fizer parte do quadro societário, mais importante ainda que você fique no prumo para demonstrar para as pessoas que o capitão ou a capitã do barco no meio da tempestade está no prumo, né? Então, essas são algumas indicações que eu faço já de bate-pronto. A outra questão é que é muito comum empresas que estão em crise financeira irem atrás de banco para pedir dinheiro. Nessa hora, normalmente, os juros é absurdo. Então, o que eu recomendo, ao invés de pegar mais empréstimos, é procurar aonde tem negócios da própria empresa que possam ser vendidos. Você tem um terreno para vender, vende o terreno. Você tem uma casa extra para vender, vende a casa extra, né? Casa de veraneio, enfim, esse tipo de coisa você queima e recapitaliza o negócio a partir disso. Uma outra forma de fazer isso também é reduzir estoques, vender uma filial que seja mais distante ou que não seja tão estratégica para o negócio. Então, tudo isso faz parte da gente conseguir dinheiro para o negócio, fazer de novo o sangue fluir dentro da organização. Mas só trazer o dinheiro, eu também já vi muita gente conseguir aporte de capital, conseguir fechar novos negócios e tudo mais, mas porque não tinha um aprimoramento da gestão da equipe, uma consultoria para orientar, né, o que fazer com esse dinheiro extra para não sair gastando com coisas de menor importância. Então não é que a consultoria ela é a tábua de salvação, mas ela contribui porque a consultoria ela traz um olhar de fora, um olhar fresco para as coisas, contribui com a experiência de outros locais. Então, obviamente que consultoria para quando a empresa está em crise é um custo adicional, mas é um custo adicional que traz retorno, porque o consultor ele precisa ter o papel, pelo menos é assim que a gente atua, né? Que a gente vai junto realizar as tarefas com as pessoas. Então a gente traz uma motivação, um calor, uma energia de realização. A gente está junto ali para executar as tarefas. Então, isso traz um ânimo novo para as pessoas que estão desgastadas por conta da crise. A outra coisa é a experiência de outros negócios, porque está sempre vendo outras coisas e consegue trazer essa respiração para quem está dentro do negócio em crise. E, obviamente, porque traz metodologia, traz clareza, traz foco, traz direcionamento. E tudo isso vai mobilizando uma outra coisa que faz parte do amadurecimento administrativo, que é a questão do efeito comportamental, né? O efeito comportamental ele também influencia para a gente conseguir sair mais rápido da crise. Então, uma coisa que a gente costuma fazer quando a gente pega uma empresa em crise é fazer o nosso programa Vinci Omnia, que é um programa voltado à questão da conexão da minha biografia, da minha vida com os objetivos da organização, de tal forma que a gente se vincule com uma energia para que a gente possa se realizar, tanto pessoal como profissionalmente, através do negócio do qual a gente faz parte. Então, você cria uma conexão tão forte das pessoas com o negócio que não tem como não dar resultado, né?
Então isso também é um efeito comportamental que contribui para sair da crise financeira. Óbvio, se você não quer fazer isso, você quer fazer outra coisa, não estou dizendo que tem que ser isso, é porque isso é o que a gente faz, porque é o que a gente tem para vender. Então é isso que a gente vai fazer, óbvio. Mas se você tem outra coisa que você possa fazer para mobilizar as pessoas, para conectar as pessoas com o negócio, faça aquilo que você tem, começa por onde você está e faça alguma coisa nesse sentido. Um outro ponto que é super crucial e que quando a gente é pequeno, principalmente pequenas empresas, falham muito nisso, e é uma coisa que é importante a gente olhar, é a sistematização do controle. Então, pô, se é tão pequeno que você não tem um sistema para anotar as coisas, contrata um básico, que você pague mensalidade de R$ 100 aí por mês, entendeu? Hoje em dia tem tanta coisa disponível, mesmo online e tal, mas pega alguma coisa para você começar a analisar as coisas. Tudo aquilo que a gente dá atenção cresce, então tem uma coisa que você precisa analisar, principalmente se você for pequeno, é começar a monitorar mais de uma vez no dia como é que está teu fluxo de caixa, como é que estão as entradas e as saídas de caixa. Quanto que entrou na conta, quanto saiu, que conta está para vencer, que conta está para receber e assim por diante. Então, fazer essa análise com uma frequência vai te ajudar a identificar onde é que estão os furos de caixa, onde é que a gente está gastando que não deveria gastar e assim por diante. Então, acompanhar de forma mais sistemática e ter controle melhor da informação financeira também ajuda demais a sair da crise financeira. Muitas das crises, inclusive, que a gente se enfia financeiramente quando a gente fala de empresa, é por falta de uma sistemática de controle das coisas. E aí sai gastando, sai fazendo as coisas sem observar como é que estão as entradas e de onde está vindo o dinheiro e para onde ele está indo. E a falta de consciência, a falta de clareza estratégica faz com que a gente entre numa crise que a gente mesmo criou, né. Então existe isso ainda como uma coisa que é muito comum e recorrente dentro das empresas, que é a gente se enfiar em crise financeira por falta de uma sistemática, por falta de um controle mais completo da questão financeira, né. E por fim, a parte de reformulação comercial, que daí entra também outros consultores que são, colegas de trabalho e que estão dentro da nossa consultoria, eles entram com um olhar de focar em uma reformulação comercial para ter maior agressividade comercial. E aí não é simplesmente vender desesperado, não é sobre isso, é conseguir criar uma comunicação muito mais efetiva, é conseguir melhorar a forma como você está expondo o seu produto ou o seu serviço, fazendo tudo isso ser visível para a tua rede de clientes, né? Fazer com que a estrutura física seja condizente com a mensagem e com a tua proposta de marca, fazer também com que sejam acolhidos novos clientes em novos mercados ou que sejam trazidos novos produtos, novos serviços para atender esses mercados e também um olhar muito direto, muito afiado para a questão de enxugamento das despesas comerciais, porque tem muito empreendedor, muito gestor que tem uma forma de remuneração do seu time comercial que não é adequado para o negócio. É bom para o comercial, mas é ruim para o negócio. Então, essa também é uma análise que é feita para verificar se a forma de remuneração do time comercial está compatível e adequada tanto aos resultados quanto aquilo que é esperado do time em termos de comportamento, quanto o que é esperado do time em termos de retribuição de resultado. Então, isso também é feito e também é tratado desde a parte de estrutura de visão do negócio, estruturação da forma de comunicar o que é o negócio para a comunidade, para os clientes e tudo mais. É feito toda essa reestruturação para poder readequar a empresa para ela sair dessa crise financeira. E uma coisa que é muito comum também acontecer é que, em vários casos, é necessário fechar, por exemplo, uma filial, fechar uma linha de produto, fechar uma linha de serviço, deixar de atender determinado grupo de clientes e assim por diante. Porque não é simplesmente ficar girando o negócio e tomando prejuízo. Você só está entrando cada vez mais dentro de um
buraco que você vai ter muita dificuldade de sair. Então, esses são alguns pontos que a gente trabalha, são muitos pontos, na verdade, dentro de cada uma dessas estruturas, são 48 itens que a gente tem que analisar um a um com o cliente para a gente poder saber o que, que é possível fazer, porque cada situação é uma situação e, obviamente, para sair de uma crise financeira, você não vai necessariamente aplicar as 48 soluções para o saneamento financeiro. Você vai pegar algumas e vai implantar algumas dentro da linha de reestruturação financeira, vai aplicar algumas dentro da parte do amadurecimento administrativo e de gestão, vai aplicar algumas dentro da parte da reformulação comercial. Não cabe tudo, porque cada empresa é uma, cada crise é um tipo de crise e assim por diante. Então você vai aplicar o remédio conforme a doença, não dá para fazer uma coisa generalizada. O que, que dá para ser generalizado é a listagem dos 48 itens. Então, esses 48 itens foi feita a partir de uma pesquisa, né, com mais de 250 empresas que conseguiram dar a volta por cima e sair de uma crise financeira e foram mapeadas cada uma das soluções que essas empresas utilizaram e chegou-se nesse número de 48 soluções e essa é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer o saneamento financeiro das empresas que estão em crise e que nos contratam para ajudá-los a sair dessa crise. Obviamente que depois isso acaba se transformando em uma outra coisa, porque o foco da a priori é a questão da estratégia, do pensamento até a ação. Então, a construção de uma estratégia vencedora e a implantação dessa estratégia. Muitas vezes acontece da gente ser chamado para fazer a reestruturação de um negócio porque ele está em crise, mas o foco não é só tirar da crise, o foco é que todo mundo prospere, que todo mundo consiga crescer com isso, né? E que o negócio crescendo, ele dá espaço para todo mundo crescer também, prosperar, ganhar mais. Esse é o foco. Foco é todo mundo ganhar, todo mundo ficar bem, né? Então, para isso, essas ferramentas elas contribuem para a gente poder tirar da crise e voltar num nível de saúde financeiro, que a gente possa compartilhar lucro com os funcionários, né, crescimento para dar oportunidade de promoção para quem trabalha com a gente, e obviamente que esse é o nosso papel, de fomentar o crescimento, a prosperidade, o desenvolvimento, e é isso que nos move, fazer a estratégia se transformar em ação e trazer esse resultado, essa prosperidade para todo mundo que está trabalhando com a gente. Então eu espero que tenha sido útil esse material para você. Lembre-se que se você não viveu uma crise financeira dentro da sua empresa ainda, é porque você não viveu o suficiente, então espere que ela virá, e não é porque eu estou gorando, não é porque eu estou desejando isso para você, porque são ciclos, faz parte, assim como tem picos, tem vales, assim como tem noite, tem dia, e tudo isso faz parte da existência humana dentro do universo empresarial. Então, se você está preparado, se você está preparada para lidar com a crise financeira quando ela chegar, você vai ter muito mais tranquilidade para lidar e poder sair mais rápido dela, certo? Então, continue acompanhando a gente pelos nossos vídeos aí afora e se precisar do nosso apoio, nós estamos a um contato de distância, tá bom?